Então, vamos para essa questão aqui de função, beleza? Do segundo grau. O que vai acontecer? Aqui, a gente tem aqui os gráficos das funções f de x e gx estão representados no plano cartesiano abaixo, beleza? Esse plano cartesiano aqui, por uma reta e uma parábola. Como pode ser observado, essas duas funções se interceptam em dois pontos distintos definidos como A e B. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Aqui vocês podem observar que a gente tem uma função de primeiro grau, beleza? Ela não está quadrática, então não é de segundo grau. Aqui a gente tem uma função de primeiro grau que, se você lembra, a função de primeiro grau é sempre uma reta, tá? A gente tem aqui a função que é uma reta f de x. Tá vindo aqui, ó, a reta vum. E a gente tem essa função aqui, que é a quadrática g de x interceptando essa função de primeiro grau. Então a função de segundo grau está interceptando em dois pontos aqui essa reta, né? A parábola negativa aqui está interceptando esses dois pontos, tá? Então, tanto que, como a gente pode ver, o A daqui, o A da g de x é negativo, porque está interceptando aqui, ó, tá negativa essa parábola e está interceptando esses dois pontos aqui dessa reta. E o que o exercício está falando é que esses dois pontos aqui, eles são o A e o B, que são representadas, as coordenadas desses pontos aqui são x2 e y1, né? Quer dizer, x1, y1, x2 e y2, né? Essas são as coordenadas desses pontos. E vamos ver o que o exercício está pedindo? Isso aqui que o exercício está pedindo, ó. Ele está pedindo justamente sendo assim, ó, os valores das coordenadas dos pontos A e B são, e aqui ele dá, né, diversos x1, y1, x2, y2. Ele está nos dando aqui essas alternativas, ou seja, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente descubra aqui quais são esses pontos aqui, beleza? Qual é o x1, qual é o y1, qual é o x2, qual é o y2, quais são as coordenadas dos pontos A e B e como é que a gente vai fazer para descobrir isso. Bom, na verdade é bem simples. Como a gente está vendo aqui que eles se interceptam, aqui ó, se interceptam, a gente vai precisar, e a gente vai precisar descobrir aqui as raízes, a gente vai ter que transformar isso aqui tudo em uma função quadrática só, tá? Porque eles se interceptam, então eles se igualam. E aí eles se igualam e tem essas raízes aqui a partir disso, beleza? Depois que eles se igualam, vem as raízes aqui, tranquilo? As raízes são desse ponto de interseção. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que igualar f de x a g de x. Igualando e transformando numa função quadrática só, a gente vai descobrir as raízes x2 e x1. E descobrindo as raízes, a gente consegue imprimir, né, a impressão aqui, o y. Quando a gente tem o x1, a gente consegue imprimir o y 1, né, por meio de uma dessas funções aqui, tá? Daí a gente vai escolher a mais fácil para trabalhar, que no caso é essa daqui, porque elas são iguais, então não vai mais fazer tanta diferença. A gente vai ter que jogar aqui x1 aqui e vai encontrar o do A. A gente vai encontrar o y, porque quando você joga o x aqui, substitui, você descobre o y, né, que fica aqui. Então é assim que a gente vai descobrir. Primeiro o objetivo é igualar, para depois descobrir as raízes. E depois de descobrir as raízes, a gente descobre a impressão dessas raízes e aí a gente vai achar exatamente as coordenadas. Vai ficar bem claro aqui conforme a gente for fazendo. Beleza, então aqui já está igualado. F de x é x mais 2 e g de x é menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá? Já igualamos. E agora a gente precisa igualar, passar tudo isso aqui para esse lado, igualar a zero, para aí a gente efetuar a conta e achar uma função quadrática só. Então isso aqui vai ser x mais 2,
o x ao quadrado vai estar passando, o menos x ao quadrado vai estar passando para esse lado aqui, então ele vai ficar mais, ou seja, mais x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Beleza? Igual a zero a gente vai achar aqui a raiz da função, né? A função quadrática. Como o x ao quadrado não está com ninguém aqui, ele vai para cá. O x aqui ele só pode efetuar uma conta com outro x, ou seja, x menos 2x vai dar menos x. Beleza? Cortamos esse aqui, porque a gente já fez. E agora 2 mais 2 com menos 4 vai dar menos 2. Ou seja, encontramos aqui a nossa função quadrática, tá? Essa daqui, x ao quadrado menos x menos 2. A gente encontrou certinho aqui o a, o b e o c. Aqui o a, ele vai ser 1, porque é um x ao quadrado, né? O b vai ser menos 1, porque é menos x. E o c é menos 2, né? Porque ele é o termo independente. Tendo isso daqui, agora a gente vai fazer o que? A gente quer encontrar as raízes. A gente tem a função quadrática aqui dessa interseção, e a gente quer as raízes dessa interseção. Então, para a gente não ter que fazer lá a fórmula de Bhaskara, a gente já vai direto aqui por soma e produto. Justamente porque o a é igual a 1. Quando o a é igual a 1, soma e produto fica muito mais fácil, tá? Vocês vão ver aqui, fica perfeitamente fácil quando o a é igual a 1. Então, pegando aqui as fórmulas, né? As fórmulas são as seguintes. A fórmula da soma é menos b sobre a, e a do produto é c sobre a. Então, o que a gente vai fazer aqui? Menos b sobre a, como vocês podem ver, o de baixo é sempre o a, ou seja, fica muito mais fácil quando é 1, porque aí é só a gente pegar o de cima. Mas mesmo assim eu vou fazer aqui com vocês, ó. Menos 1 encaixando nessa fórmula, que é o b, vai dar mais, porque menos com menos é mais, ou seja, vai ficar 1 sobre 1. Ou seja, aqui na soma, a gente vai ter que ter duas raízes que vão dar 1. Tá? E aqui no produto a gente tem o c sobre a, né? O c ele é menos 2 e o a é 1. Menos 2 dividido por 1 é menos 2, né? Então, vai ficar aqui vezes... O resultado do produto vai ser menos 2. Caraca, tá ruim aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o 1 e aqui o menos 2, certo? A gente vai ter que pensar num número em dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2. Porém, tudo isso aqui tem que ser feito na forma crescente, tá? A gente está vendo aqui. Então, aqui a gente já consegue ver, tanto pela função e tanto pelo b aqui, né, da parábola, a gente consegue ver que é crescente, ó. Tum. Ele é adjacente à parábola, o b, né? Então, ele, digamos que ele está mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso daqui, é crescente. Tá? E a função aqui também, de primeiro grau, também é crescente. Então, isso daqui vai ser na ordem crescente, beleza? O que isso vai significar? Vai ser x1 e depois o x2, ou seja, o x2 vai ser maior que x1, vai ser uma crescente aqui, beleza? Então, dois números que somados dão 1 na ordem crescente, vai ficar menos 1 e 2, beleza? É uma ordem crescente aqui, o x1 ele é menos 1 e o x2 é 2, tá? Tá numa ordem crescente aqui na relação entre esses dois. E esses mesmos números, menos 1 e 2, multiplicados vão dar menos 2, beleza? Menos 1 vezes 2 dá menos 2.
Ou seja, a gente acaba de encontrar aqui as duas raízes por soma e produto da função que a gente igualou. Tá? A gente igualou aqui, encontrou as raízes, menos 1 e 2, por soma e produto. E agora tudo que a gente precisa fazer é substituir isso daqui para encontrar a impressão, tá? Vamos abrir aqui para a gente visualizar como é que tá. A gente já tem aqui o x1 sendo menos 1 e o x2 sendo 2. A gente sabe que o A ele é aqui o x1 e o y1, certo? Então a gente sabe aqui que o A já é o menos 1 e o y1. E a gente sabe também que o B ele é o x2 e o y2. Ou seja, o B ele é o 2 e o y2. Tranquilo? A gente já sabe disso daqui. Agora, o que vai acontecer? A gente precisa descobrir o y, né? Desse x aqui. O y1 de x1 e y2 é o de x2. Isso é bem fácil, a gente só precisa pegar uma dessas funções, como eu falei lá no começo, a gente precisa pegar uma dessas funções aqui, uma dessas duas, para trabalhar e descobrir qual que é Aqui a gente tem 2x, né? Por exemplo. Então a gente só precisa pegar o x e substituir aqui nessas funções, numa delas, para a gente descobrir o y, que é justamente o f de x aqui, e nesse caso o g de x é o y. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente precisa escolher qual é a função mais fácil de trabalhar. Essa daqui é mais fácil de trabalhar, né? Não tem função quadrática nem nada do tipo. Essa aqui é bem mais simples de trabalhar, uma função de primeiro grau simples. Então essa aqui foi a escolhida para a gente trabalhar, tá? F de x igual a x mais 2. Então vamos descobrir aqui o do A primeiro. O que a gente vai fazer? Onde tem x, a gente coloca o x do A, né? Menos 1, f de menos 1 igual a menos 1 mais 2, que vai dar 1. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que y. A gente coloca y aqui, né? O y1 no caso ali, que é o y do x1, é 1. Então a gente acabou de definir o A aqui. A gente já tinha que o x dele é menos 1 e a gente encontrou aqui que o y1 dele agora é 1. Então A é menos 1 e 1. Beleza? Esse aqui é o nosso A. Para descobrir o B, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a mesma função aqui, ó, e vai substituir o x do B onde tem x aqui na função. Ou seja, vai ficar f de 2 igual a 2 mais 2, que é 4. Beleza? Ou seja, esse aqui é o y2, né, que a gente está descobrindo, que o y2 aqui propriamente mostra que ele está sendo impresso pelo x2. Se ele está sendo impresso pelo x2, a gente substitui aqui e encontra o y2. Então x2 imprime y2, x2 que é 2 imprime 4. Tá? Seria algo como isso daqui. Aqui tem 2 e aqui tem 4. Esse x aqui está imprimindo, esse x está imprimindo esse y aqui, que é o 4, e ele é o x2 porque ele é o maior na ordem crescente aqui. Então, aqui a gente já definiu que o y2 do B, né, o y do B é 4. Ou seja, 2 e 4. Beleza? A gente tem o A, a gente achou o ponto das coordenadas dos dois, substituindo
aqui as raízes numa dessas funções que se igualam, por isso que a gente pode substituir. Então, é basicamente isso aqui. Agora a gente vai pegar lá a nossa resposta. Tendo aqui a nossa resposta, qual que é? A gente tem aqui A é menos 1 e 1 e B é 2 e 4. Ou seja, letra A aqui é a nossa resposta marcada nessa questão. Beleza? Foi bem fácil, a gente só encontrou o que o gráfico nos deu ali. Então, é basicamente isso. Até o próximo vídeo.